Olá, meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a bendita e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar grandemente neste momento de estudo da palavra do Senhor. Deixo aqui meu abraço fraterno, uma saudação carinhosa a toda a igreja de Vila Gustavo e aos irmãos que me assistem de um modo muito especial. Que Deus os abençoe grandemente neste tempo de pandemia e que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, meus irmãos, eu convido os amados para abrirem a palavra do nosso Deus na carta de Tiago, capítulo 1, e a gente vai ler alguns versículos. Eles não estão alinhados, né? Mas tem ideias muito importantes a respeito das provações, da luta, ou como nós devemos encarar as provações e glorificar a Deus em cada uma delas, né? Então, é um capítulo que fala das provações. Eu espero que assim Deus nos ajude e Deus nos abençoe, irmãos. Então eu quero ler com os irmãos dos versos 2 a 5, os versos 12 e 13 e o verso 17. Então tem aí algumas divisões para a gente dar uma olhada e eu creio que vai ser bênção, tá bom? Então vamos ler a palavra do Senhor. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém, irmãos. Esta é a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente nesse momento devocional da palavra do nosso Deus. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado pela tua palavra. Queremos te agradecer por este momento sublime na tua presença e que assim o Senhor abençoe a tua palavra, ilumine o nosso entendimento, ó Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, ó Pai. Essa é a nossa oração, pedindo a tua bênção no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um tempo crítico, terrível, e talvez muitos de nós não viveu uma situação tão calamitosa quanto a que nós estamos enfrentando, que é a situação da pandemia do coronavírus. Não sabemos o que vai acontecer lá na frente, pode ser que o vírus se dissipe, pode ser que seja uma situação endêmica, onde nós vamos ter que aprender a conviver com o vírus, mas eu queria dar um olhar e um prisma teológico para tudo que nós estamos passando. Eu creio que é o momento de nós encararmos de frente essa provação e entendermos que Deus tem um propósito para todas as coisas e até nessa situação prática nós temos que aprender a orar, ter a sabedoria que vem da palavra do Senhor e assim, meus irmãos, olharmos pelo prisma da grandeza de Deus, como compreender essa luta tão séria e complicada que nós estamos passando, né? Então, a carta de Tiago, meus irmãos, vai nos falar sobre as lutas nas provações. O capítulo 1 em particular vai nos apontar essa questão e nós vamos ver Tiago orientando os irmãos da dispersão para que eles realmente caminhassem firmes com o Senhor no meio da luta, né? Então, a provação, meus irmãos, é algo dado por Deus. Deus nos prova não para ver a nossa queda. Com certeza, Ele quer nos provar para que nós nos pareçamos cada vez mais com Cristo. E o desafio, meus irmãos, nessa pandemia é justamente essa questão, né? Então, é por isso que eu queria deixar algumas lições diante deste capítulo, para que eu e você cresçamos, possamos realmente entender a vontade de Deus e orar a vontade de Deus para a nossa caminhada com Ele, tá bom? Então, a primeira lição que eu quero deixar, meus irmãos, é para que nós cresçamos nas provações, né? Você tem crescido? Você tem crescido na luta? Você tem se fortalecido, se revestido da graça do Senhor ou tem se desesperado?
Salmo 112 vai nos falar que o cristão não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. E Tiago aqui vai nos falar justamente dessa questão para que nós entendamos o que Deus quer nos ensinar por meio da provação. Certamente eu e você não somos pessoas que gostam de sofrimento, mas Tiago quer nos mostrar aqui que há um benefício na provação, e é por isso que ele nos ensina a palavra do Senhor falando: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E aí o verso seguinte vai falar: sabendo. Irmãos, a gente não se alegra com o sofrimento, mas nós nos alegramos com o efeito das provações da nossa vida. Saiba hoje que o que você está passando no sentido de provação é para que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produza em você perseverança. E essa perseverança deve ter ação completa para que você seja perfeito e íntegro, em nada deficiente. Irmãos, nesse tempo de pandemia, Deus quer moldar a nossa vida. Deus quer lapidar o nosso coração. Deus quer voltar a nossa existência para Ele. Possivelmente muitos, meus irmãos, antes dessa pandemia não olhavam para o Senhor. Mas eu espero que eu e você firmemos cada vez mais os nossos olhos em Cristo e confiemos no seu amor maravilhoso. Irmãos, o efeito das provações nunca é a nossa queda. Deus quer nos provar para nos fazer crescer. Deixe você ser usado por Deus e num momento tão crítico, tão sério de pandemia, confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não é um tempo fácil este que nós estamos vivendo, mas Deus, meus irmãos, quer moldar em nós um caráter de uma pessoa que se firma, de alguém que persevera. E é por isso que nós temos que entender a provação e dizer como Jó: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que eu e você, meus irmãos, neste tempo de pandemia, possamos conhecer Deus mais de perto, conhecer a pessoa de Cristo de uma forma mais profunda e, de certo modo, pela operação do Espírito, nos parecermos cada vez mais com o Senhor Jesus. Uma outra lição que nós vemos, meus irmãos, no verso 5 é como nós devemos ter sabedoria diante de um momento tão crítico quanto este. Certamente, meus irmãos, nós estamos orando e não é um pedido ilegítimo, é um pedido que você pode fazer diante de Deus para Deus tirar o coronavírus, para Deus permitir que ele não venha à nossa casa. Mas eu creio que nós, meus irmãos, precisamos de sabedoria para entender a vontade do Senhor. Senhor, me dá sabedoria para que eu me pareça mais com Cristo. Esse é um pedido legítimo, esse é um pedido sábio, para que nessa provação eu cresça no Senhor. Eu não sei se esse mal vai abater a minha casa, eu não quero que isso aconteça, meus irmãos. Louvado seja Deus, que Deus tem livrado muitos de nós, mas nós estamos ouvindo notícias de parentes próximos, de pessoas do nosso convívio, vizinhas, ou seja, talvez você tenha alguém muito perto que esteja sofrendo nessa provação. Mas eu espero que você possa falar: Senhor, o Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Talvez o pedido mais necessário, meus irmãos, não é você se ver livre do problema, mas é pedir a bênção e a presença de Deus em meio ao problema. Então isso é muito importante. Nós vemos hoje numa teologia que não é bíblica, irmãos falando que o crente não sofre. E pode ter certeza, meus irmãos, que este mal vai bater à nossa porta. Deus tem algo a nos ensinar, Não estou dizendo que vai acontecer com a gente, mas se acontecer com alguém próximo, se um dia esse mal bater à nossa porta, que a gente cresça no Senhor. Confie em Deus, meus irmãos. Deus tem o melhor para o seu povo. E é por isso que eu vou na próxima lição dizendo: bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, ele vai receber a coroa da vida, a qual Deus prometeu aos que o amam. Meus irmãos, eu creio que nós temos que passar por esse tempo de pandemia de uma forma aprovada aos olhos de Deus. Esse é um momento, meus irmãos, que nós temos que olhar com profundo cuidado o que Deus quer nos ensinar. Tem um texto em Isaías que vai nos mostrar que ele cria a luz e o mal. Ele faz a paz, as trevas, ele faz tudo.
né? E nós vemos, meus irmãos, que diante de um texto tão sério como este, ele não só permite, mas eu creio que tudo está dentro do centro da vontade do Senhor. Dentro da teologia calvinista, Deus não só permite, ele não só assiste esse mal. Certamente as pessoas vão ser responsáveis pelos seus erros, né? Mas Deus tem a determinação e o decreto de tudo, né? A doutrina chamada eternos decretos de Deus. E eu creio que diante de uma lição tão séria quanto esta, meus irmãos, Deus não é tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Tudo de bom vem das mãos do Senhor. Mas se Deus quer mostrar a sua ira a este mundo que muitas vezes se fechou para Deus, este é o momento, meus irmãos, de nós passarmos por isso aprovados e assim recebermos a coroa da vida a qual Deus prometeu àqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E certamente, meus irmãos, o sofrimento presente, ele não se compara às glórias do porvir. E é por isso que nós temos que nos firmar no Senhor e nesse tempo de calamidade, realmente firmarmos a nossa vida em Cristo e sermos aprovados no teste que Deus quer nos ensinar com essa pandemia. E falando, linkando aí novamente os versos 13 a 17, irmãos, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Meus irmãos, qual é o pensamento que nós temos acerca de Deus neste tempo difícil? Talvez muitos incrédulos vão falar, onde está Deus nesse tempo de pandemia? Onde é que está o seu Deus que você tanto crê, que ele permite esse mal acontecer? Meus irmãos, olhem, como eu disse, o Supremo Pastor, ele está conosco, mas para disciplinar um mundo que muitas vezes fechou seus olhos para o Senhor e sempre o colocou em segundo plano, é um momento de nós nos voltarmos para Deus, porque Deus quer nos ensinar através da sua ira coisas importantíssimas para nós e para as pessoas que não creem nele ainda. Meus amados, tem um pastor, Marco Granconato, ele vai falar justamente essa questão. Meus irmãos, Deus levantou o dilúvio, Deus levantou situações calamitosas no Antigo Testamento, no Novo também, para mostrar que em situações tão difíceis, ele manifesta a sua mão para que o povo olhe para o Senhor e realmente veja que não há Deus como o Senhor, né? Então, se a nossa vida nesse momento está perdendo o tino, não fique questionando Deus, por que o Senhor está fazendo essa maldade? Não é isso não, meus irmãos. Dentro do decreto dele, ele quer nos ensinar algo. E como diz o pastor Nicodemos, não julgue Deus. Não julgue Deus nessa hora. Deus quer, ele tem o melhor para os seus filhos, mas ele com certeza quer ensinar algo que muitas vezes os nossos olhos míopes e muitas vezes daqueles que não são cristãos cegos não conseguem ver. Mas que eu e você, meus irmãos, fortaleçamos a nossa vida cada vez mais no Senhor Jesus. Jó vai dizer assim, mulher, como eu posso amaldiçoar este Deus e morrer, se Deus tem dado tanto bem? Porventura ele não pode dar o mal para nós? Irmãos, essa é uma pergunta muito atual, mas eu espero que uma situação dessa, em que ele está disciplinando as pessoas, meus irmãos, que nós possamos entender que em Deus há livramento, né? Nós não sabemos quanto tempo essa provação vai durar, mas se a gente voltar um pouquinho para a palavra de Deus, a gente vai ver que nós vamos passar por várias provações. Irmãos, assim como as provações foram passageiras lá atrás, essa também pode ser. Não sei quanto tempo ela vai durar, mas tudo passa. E com certeza quem estiver com o Senhor vai estar bem aprovado pela graça do nosso Deus. Que Deus nos ajude nesse tempo de pandemia, que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que nós não esmoreçamos em nossos caminhos, meus irmãos, mas que nós confessemos ao Senhor, confiemos nele, e é um tempo que vale a pena olhar. Deus pode, meus irmãos, nesse tempo de luta, permitir e determinar,
né? Determinar talvez seja a palavra certa, que essas coisas aconteçam nos dias de hoje, mas nada foge ao seu controle, e que diante de uma situação tão calamitosa, Deus não quer a sua ruína, Deus quer a sua fortaleza e a sua firmeza no Senhor. Que Deus te abençoe grandemente, e a minha oração é para que Deus nos livre deste mal. Não é um pedido ilegítimo, mas que, sobretudo, meus irmãos, se um dia ele bater, se um dia isso nos assolar, que nós nos pareçamos cada vez mais com o Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que oração difícil, mas que nós possamos, meus irmãos, entender: Senhor, quero o Senhor, o Salvador, comigo, ao meu lado, sempre andar. Que Deus nos ajude, irmãos, em nome de Jesus. Amém.